Fala, time, beleza? Boa tarde, Cadu aqui com vocês de novo, cada vez mais com os cabelos mais brancos. Hoje eu recebo Fabiana Ponce. A Fabiana também foi minha treinadora, acho que foi minha segunda treinadora. Já são quase 10 anos de amizade. Nossa, não conta isso, senão... 10 anos de amizade. E ela tem um projeto muito legal que envolve mulheres, e hoje um dia especial ainda, né, por ser o Dia das Mulheres, né, um episódio dedicado para vocês. E a gente vai falar sobre mulheres, treinos e todas pelo mesmo motivo. Fabiana, seja bem-vinda, viu? Legal ter você aqui. Uma honra estar com você aqui, né, Cadu? Lembrar da nossa história, lembrar do Desafio 40, como você foi motivador para os alunos naquela época. Cara, eu tava lembrando disso, né, hoje. Porque você não só te treinei, né? Você foi ali um ponto motivador para a galera que estava treinando com você também. Que legal. Com certeza, porque ele tinha muito foco, ele sabia o que ele queria. Às vezes a gente olhava e falava assim, acho que não vai. Outros, não, vai sim. Aí o Desafio 40 a gente lançou, a galera abraçou lindamente e todo mundo foi até o final. Daí logo em seguida veio a pandemia, né? Foi antes da pandemia, mas são quase 10 anos já que a gente se conhece. Foi antes da pandemia. Caramba, passou rápido, hein? As rugas já estão, né? Ai, que delícia, os cabelos brancos. Caramba, falando de mulher, né? O cabelo branco pro homem não tem problema, mas a mulher não pode ter cabelo branco, tem que esconder, será? Será que sim, será que não? Eu não sei, eu não sou muito fã dos meus cabelos brancos não, cara. Ainda mais que é só dos lados. Não, é charmoso, Cadu. Cabelo branco é charmoso. É sabedoria. Isso, dá um ar de... Caramba, Fabi, antes da gente começar, tem um presente pra você aqui do nosso podcast, tá? Vamos abrir. Que presente a gente tem que abrir na hora. Eu gosto de rasgar presente, hein? Fica à vontade. Que lindo. Que bonitinho, que bonitinho. Que arrasa, hein, Cadu? Você merece tudo isso, hein? Já vou querer estrear. Estamos trabalhando muito para conseguir as coisas aí que aconteçam, né? Sempre fui muito focado, né? Você sabe, sempre. Né? Teremos muitas novidades esse ano aí. Sempre, até nas brigas. A gente teve muita treta também, né? E ele falava que eu tava de TPM. Inclusive, aí ela montou um projeto que chama TPMM. Não, é sobre desmistificar essa palavra que vem pra desvalorizar a gente, hein? Tá de TPM. Não, estamos exausta, cansada, contudo, só ficamos um pouquinho mais aguçados aos sentimentos. Sentimos mais que vocês, né? Né? Talvez, né? Tô brincando. E como começou, Fabi? Como que você lançou isso? Então, na realidade, o TPMM é a junção de todas as conversas com todas as alunas, né? Quando eu iniciei o meu estúdio, que a gente não tinha nada, que eu iniciei exatamente com a garagem do meu pai. Eu lembro que você contou essa história. Isso, mas com conta os elásticos amarrados na parede, um pé de planta. Eu falo que tinha um pé de planta, o pé de planta era o mais importante. E um sonho, na realidade, um sonho, o desejo de ser uma boa mãe, né? Tinha acabado de me separar, filho pequeno, dinheiro contado, filho doente, precisava dar o apoio para minha filha. Só que na educação física, sai 5 horas da manhã, chega 1 hora da manhã. Puxado, a realidade é essa. E aí ela não me reconhecia mais, então eu tive a ideia de montar o meu estúdio na garagem do meu pai. Só que não tinha nada, vamos lá montar os elásticos amarrados na parede. E ali comecei a atender as pessoas, ali eu tive sorte de encontrar pessoas que me indicaram, pessoas que me honraram. Que legal. E assim, eu comecei a trabalhar perto do lado, né, na frente da minha casa, para conseguir observar melhor a minha filha, para conseguir cuidar melhor da minha filha. E aí, por que o TPM lançou? Porque imagine, eu atendendo a mulherada chorando porque a unha quebrava, e eu passando por um monte de perrengue, pensando, como assim essa pessoa está reclamando dessa unha quebrada? Como assim? E eu ali tendo que motivar essas alunas a manter, a fazer atividade física, e muitas vezes me deparando com sofrimento que no meu olhar era pequeno. Então, assim, o TPMM, ele nasce da minha dor, porém de um momento de despertar, que na realidade,
Com o tempo, fui observando, fui fazer terapia. Eu brinco que a Márcia foi minha terapeuta, eu falo que ela é minha guru. Que legal. Foi minha guru. Minha guru, até hoje eu falo, eu brinco, porque ela, um dia, a grande chave, ela virou e falou assim: Fá, você atrai o cliente que é igual a você. Cara, acho que isso é na vida. A gente Então, atrai aquilo que a gente é igual. aquilo me deu um choque, porque para pra pensar. Eu estava atendendo algumas mulheres com um poder aquisitivo muito melhor que o meu. Quer dizer, eu não tinha, eu estava abaixo da linha da pobreza, porque eu estava começando um negócio. E as mulheres choravam porque a unha quebrou, porque bateu no peso. E aquilo me doía demais. Eu tinha que segurar a minha raiva, porque tinha que manter aquele povo motivado. E quando ela falou isso, eu levei uns 30 tapas na cara. Por quê? E aí o despertar foi: as dores eram iguais. Na realidade, chorar pela unha quebrada era uma forma que ela pedia o quê? Aconchego, acolhimento. Mas ela sofria a mesma dor que a minha. Então éramos iguais. Eu estava numa luta diferente e ela numa outra luta. Porque nós, como mulheres, o que a gente é ensinado? Sofra, mas não faça escândalo. Aguente, seja forte, seja guerreira, dá conta de tudo. Isso, a sociedade patriarcal jogou isso nas nossas costas. A mulher, ela tem que dar conta de cuidar dos filhos, ela tem que dar conta de ser esposa, ela tem que dar conta de ser bem-sucedida, ela tem que dar conta de ser bonita. Bonita, e o que é ser belo? Os padrões estéticos colocam na gente uma imagem que às vezes não é real. E como que você trabalha isso lá, a questão dos padrões com as meninas lá? Porque agora você atende todos os públicos, né? Sim. Os mais velhos. Eu acho bem legal aquele trabalho com os idosos que você faz. Porque é meu trabalho social, né? Isso é fantástico, depois pode até falar. Uhum. Mas como que você lida com várias questões, assim, como que você lida com várias mulheres que têm vários pensamentos diferentes e tem que encarar esse mundo hoje que o padrão estético está em todo lugar? Primeiro, a conversa. A conversa ela é essencial. Treinar com autoconhecimento, Cadu. Hoje em dia a gente virou um paradigma de tudo checklist, não é? Ai, você tem que ter cheque, cheque, cheque. E na realidade não é. É sobre sentir, ficar no aqui e no agora. E durante o exercício a gente consegue fazer muito isso. Eu acho que uma da melhor coisa que o exercício físico pode trazer para você é ficar aqui no agora. Isso é importante, ainda mais nos dias de hoje. Isso é verdade, exatamente. concordo. Mas antes de começar o checklist, é olhar dentro dos olhos de cada mulher e perguntar para ela: como você está hoje? Como você se sente hoje? Entendi. Como vai além? E esse autoconhecimento não é só da parte dela para o treino. Ela entender também o treino para ela. Que legal. um exemplo, hoje em dia o que a gente mais tem? Ó, vou ter que jogar na cara de novo, tá? A sociedade patriarcal, o que ela mais busca na internet são corpos femininos. Eu acho que foi a Natura que lançou um comercial maravilhoso que, vamos lá, eu busco como fulana tá, o bumbum de ciclana, o peito de beltrana, mas você sabia que o corpo mais buscado é o menos estudado? Então, quando eu falo de treinamento, eu não penso muitas vezes num treinamento para a mulher. E somos totalmente diferentes. Se você for parar para pensar, homem, ele é cíclico. Ele é a mesma coisa durante o mês inteiro. E é aí que a gente aborda. A mulher não. A mulher, durante 28 dias, ela é todas as estações do ano. Ela é outono, ela é primavera, ela é inverno, ela é verão. A cada 28 dias, a mulher muda de estação e ela tem todas essas estações nesses 28 dias, que corresponde com o quê? Produção hormonal. E aí o meu treino não pode ser igual ao seu. Só que é o corpo mais buscado, porém o menos estudado. Ainda tem muito. Hoje em dia se fala muito mais sobre o treinamento para mulheres. Compreender como isso funciona. Consegue captar o que eu digo? Sim, eu entendo. Assim, eu concordo em partes quando você fala da sociedade patriarcal. Mas o que eu vejo, o que eu observo é que as mulheres também se expõem muito. Né? Então a gente vê as meninas do job aí. Muita foto de exposição do corpo, foto de bunda, foto sexual, com teor sexual. Então acho que isso também gera em outras mulheres que não têm esse tipo de comportamento, né? Não inveja, assim, mas comparação. E aí eu acho que a comparação é ruim. Sim, mas Cadu, por que tem a ver com patriarcal? Porque o que é pedido? O que agrada o homem?
Sim, então, mas... E aí, será que essas mulheres também que estão expondo esses corpos, qual o motivo? O que foi embutido na mente delas? Então, o que eu penso disso tudo é, hoje, não só as mulheres, homens também, as pessoas buscam validação, né? Então, quando uma mulher posta uma foto com teor sexual, ela tá buscando validação de algo daquilo que falta nela, né? Like, comentário. E aí, quando você tem essa exposição muito forte, né, de mulheres expondo o corpo, vai aparecer os caras que são idiotas lá, que vão mandar mensagens esdrúxulas e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? E assim, eu sempre fui contra a exposição nesse nível que tá hoje, assim, tá muito bagunçado. E aí acaba afetando pessoas que não têm aquele corpo por diversos motivos, motivo de saúde, motivo de falta de tempo de cuidar. Sim. Porque para mulher, eu entendo que realmente é mais difícil, né, ter uma rotina de treino. Igual, como que uma mãe solteira, não que seja impossível, mas a mãe que é solteira vai treinar, cuidar da casa, trabalhar, cuidar do filho. Tem essa dificuldade. Cadu, mas é porque a gente precisa ressignificar. O treino, por mais que ela tenha uma sobrecarga de tarefas e de tudo, se o treino for ressignificado para ela e ela entender o porquê de treinar, ali vai ser um momento dela de fuga. Então ela vai conseguir encontrar um tempo para fugir daquilo e ter uma disciplina. Mas não adianta ser disciplina militarista, só sobre o checklist. O lance da disciplina, acho que está ligado com foco também. Assim, é difícil, cara. Então, mas é porque você está falando do seu olhar masculino. Lembra que eu falei para você que eu sou outono, primavera, inverno, verão durante 28 dias? O que acontece no inverno com você? Você tem vontade de fazer o quê? Não, assim, ficar debaixo do cobertor. Concorda comigo? Mas aí você tá sentado no meu olhar de homem, tô falando no meu olhar de atleta, a disciplina. Então, porque tem mulheres que são muito disciplinadas também, mas é difícil mas ter você sabe o que acontece? A gente renega o nosso sistema de hormônios, Cadu. Porque a gente tem os períodos, por que eu falo? Aí, como que você trabalha? Você trabalha ensinando a mulher a entender o corpo dela. Ensinando ela em como que funciona o ciclo menstrual dela. Porque o ciclo menstrual dela é que vai mandar em tudo. Então, não é sobre, ontem eu estava no meu verão, eu estava naquela fase que eu estou ovulando e que meus hormônios estão no máximo, minha temperatura corporal está alta, eu consigo competir com você e pegar 200 quilos. Vai vir a fase do inverno que eu quero ficar debaixo do cobertor, que eu não dou conta, que os 200 quilos eu já não consigo subir, mas eu consigo subir 5 quilos, que equivale aos 200 quilos. Só que a partir do momento que eu coloco o homem e a mulher ali no mesmo lugar, não estou falando que a mulher não tem condição, ela tem, mas ela precisa se reconhecer, porque ela vai entender que esse período que ela teve de queda, tá tudo bem. Lá você treina elas para performance também? Tá treinando atletas lá também? Sim. E a gente vai trabalhar com o quê? Com a consciência de entender o seu corpo. Não adianta, Cadu. Você vai ter uma mulher que vai mostrar para você que ela dá conta de fazer, e ela dá conta de fazer. Só que ela renega o que há mais de lindo nela, que é o sentir. O sentir o quê? Como funcionam os hormônios dela. Quando eu brinco da sociedade patriarcal, não estou falando só da questão econômica, eu estou falando da questão hormonal. Vocês produzem o mesmo hormônio sempre, a gente não. Sim, é diferente. É diferente, é isso que eu tô falando. E são 28 dias o tempo inteiro mudando. Então, como que a gente aborda isso? E como eu consigo trabalhar o homem e a mulher ao mesmo tempo junto? Criando essa consciência. Você consegue perceber que época que você tá? Eu tomo anticoncepcional, porque o anticoncepcional acaba com tudo, né? Eu tomo anticoncepcional. Então, mas você consegue perceber que período que você tá? Se você tá num período onde a sua performance é melhor, um período que você precisa de movimentos para relaxamento. Então é isso que é importante, porque daí ela vai conseguir ter disciplina, Cadu. Mesmo ela estando mal, ela vai lá para fazer uma mobilidade, que é algo que vai trazer um relaxamento para ela. Consegue entender o que eu digo agora? Mas disciplina é difícil de construir, cara, é hábito. E a gente fala de ser humano, e ser humano são comportamentos, né? Sim. E dependendo do ambiente que essa mulher vive, ou a pessoa que vive, é difícil construir disciplina. Sim, cara. mas é porque a gente tem que ressignificar. Porque, um exemplo, vamos falar sobre ser ativo, fazer atividade. Eu não preciso exatamente estar na academia todo dia.
Você não faz boxe um dia, você não nada no outro, você não faz musculação no outro? Eu faço quase tudo, quase todos os dias. Nossa, me conhece, né? Então, né? Mas um exemplo, sim, uma sim. mulher que está buscando aí ser mais ativa, vou dançar. No meu dia que eu vou pro meu forró na quinta-feira, né? Eu considero como meu treino. Saio de lá pingando, é algo que me dá prazer. Eu coloquei meu corpo para o movimento. A gente precisa fazer com que o nosso corpo ele foi arquitetado para o movimento. Então, a partir do momento que eu coloco ele em movimento, eu estou celebrando ele. E a gente precisa, nós mulheres, precisamos trocar. Porque o que adianta, Cadu? Não estou criticando. Eu acho que são caminhos, tá? Eu acho que está tudo bem a mulher que consegue ter essa disciplina, que quer chegar nesse lugar. Mas eu estou falando com a mulher dona de casa. Eu estou falando com o maior percentual de mulheres que não chegam nisso. Porque, vamos lá, na sua volta, quantas mulheres você consegue me dizer do seu meio que tem disciplina? Que treina pesado? Bem poucas. Então, Cadu. Assim, algumas porque não gostam, outras porque procrastinam também, que isso é o mal do ser humano hoje, né? As pessoas procrastinam aquilo que... E assim... O que eu olho, né, minha visão de atleta, a maioria das pessoas, agora não são mulheres, elas não treinam, as pessoas não treinam porque elas têm preguiça, ainda não criaram o hábito e elas acham chato, né? Só que lá na frente a gente sabe que a conta vai chegar. E aí vai ter um preço, e aí vai ter que cuidar da saúde. Então eu acho que a maioria das pessoas ainda não tem essa mentalidade de que treinar, você está cuidando da sua saúde. Né? E aí elas trocam treino por outras coisas. Né? E olha que bacana, o TPMM é exatamente isso, é não olhar com esse olhar para a mulher, porque nós mulheres fomos ensinadas a cuidar de tudo e a cuidar de todos, menos cuidar de quem? De si mesma. Tô mentindo, Cadu? Não, sim, eu concordo com isso. Então, né? o que acontece? Como você consegue convencer uma mulher que treinar todo dia vai fazer bem para ela e que ela precisa ser... A sociedade não ensinou a gente a cuidar sobre nós. A sociedade mandou você ficar quieto. A sociedade mandou a mulher aguentar todas as dores dela em silêncio. Que ela dá conta, que ela é guerreira. E aí, que ela tem que cuidar de todo mundo. Pensa na sua mãe. Né? E aí o que acontece? Vamos pensar na sua mãe, que cuida de todo mundo. Qual é o momento que ela cuida dela? Nossa, não. Minha mãe, ela nunca gostou de atividade física. Mas ela faz as caminhadas dela lá. Mas eu tenho pontos de vista divergentes nessa questão, porque hoje o mundo ele critica muito os homens. Né? Não é sobre criticar o homem. Eu sei, não tô falando você, tô falando no geral. Né? E tudo que o homem fala é considerado ofensivo, né? Ou tá atacando. Eu acho que assim, o mundo precisa dos dois. Sim. Precisa da força do homem. Tá vindo uma guerra aí. E não é brincadeira. Quem é que vai lutar lá? São os homens. Quem que tá morrendo na Ucrânia? São os homens. Quem que tá morrendo lá no Israel, faixa de Gaza? Dos dois lados. Homens, né? Inocentes, maioria. E as inocentes que morrem, mulheres e crianças, né? E a mulher, até nesse papel, ela é importante, porque quem vai cuidar desse povo doente depois são as mulheres. Mas eu acho que o mundo hoje passa por uma ruptura, né? Criou estreitos, né? É direita versus esquerda. Eu não posso ser seu amigo porque você é de esquerda. Cadu, vai ter muito mais mulher. Cara? Eu, hoje, olhando o nível da nossa sociedade, eu sei que você é um atleta, você tem uma outra característica, mas olhando a condição da nossa sociedade, eu não acredito que vão muitos homens lutar, não. Eu acho que a gente vai ver muito mais mulher lá do que homem. Sabe? Sinto muito. Não tô desmerecendo os meninos, sei que existem muitos homens. Eu tô aqui, Cadu, eu ainda até brinco, eu tô aqui porque eu tenho amigos incríveis. Eu tenho um amigo que mandou mensagem e falou assim, você não vai ficar falando do seu ex-marido lá, não, e vai perder tempo, né? Você tem muita coisa interessante para falar. Eu tive outro que virou e falou assim, Fá, só põe o seu coração para fora. Então, eu vou te falar, a mulher, ela é emoção. Concorda comigo? O ser humano é feito de emoção. Sim, a mas mulher quem é mais, sente mais? Mas aí agora quando você fala que as mulheres vão lutar mais, sabe onde nasceu o feminismo? Na Ucrânia, com um grupo chamado Fêmen. Qual foi o primeiro grupo que pediu asilo político fora da guerra? O Fêmen. É da natureza do homem lutar nas guerras, desde a antiguidade. Mas quem vai cuidar desses caras que estão voltar todos estourados depois são as mulheres, né? E são as famílias. Eu acho que o problema do mundo hoje é essa divisão, tá dividindo, tipo,
você é direita, eu sou esquerda, eu não posso andar com você. Eu vou te atacar porque você pensa diferente de mim. Eu vou te atacar porque você é homem. Eu vou te atacar porque você é mulher. Eu vou te atacar porque você é trans, sei lá o quê. Eu acho que a gente perdeu um pouco do senso de ser humano. Mas você sabe o que eu acho, Cadu? É a mesma coisa. Isso daqui é uma coisa besta que você já deve ter ouvido. Se eu desenhar um 6 aqui, você vai ver o 6 e eu vou ver o 9. É o que eu tô tentando, um exemplo. Na atividade física, no exercício, é o que eu tô tentando te explicar. Você vai entender de testosterona. Eu vou ter progesterona, vou ter testosterona e outros 1000 amigos que vão estar aqui, ó, fervulhando no meu corpo no mês. Eu não sei, é um exemplo, eu não sabendo em que época eu tô aqui. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, a gente já é diferente. Então, o que a gente precisa? Eu sentar do seu lado, entender quem você é, e você olhar do meu lado e entender. Só que é o que eu falei. Quando a gente acabou mudando o assunto e falando a mesma coisa, homens procuram pedaços de corpos, correto? Você disse que é porque a mulher coloca em exposição, porque a gente está criando generalizar, nesse, vamos nesse rolê todo. Só que o que acontece? E aí? Mas os homens a ciência não estuda o corpo feminino. Eu tô falando de atividade física. Conseguiu entender o leque que eu tô tentando levar? Porque todas as coisas são mais ou menos iguais, só que se organizam da mesma forma, num processo de retroalimentação. Então, a partir do momento que essa sociedade está exigindo que a mulher seja que nem um homem, não está sendo exigido que a mulher seja que nem um homem? Tá, mas você diz em que ponto? Que tá em todos os pontos. Em todos os pontos. A mulher, ela hoje em dia, ela pode gritar quando ela sente dor? Então, eu acho que hoje o mundo está mais nesse sentido que você está dizendo, acredito que está mais liberal para as mulheres, né? Quem tem mais direitos hoje? As mulheres têm muito mais direito que os homens hoje, cara. Se você vê os homens hoje, eles não têm direitos. Um homem consegue reclamar, por exemplo, de violência doméstica sem ser ridicularizado? Consegue? Não, consegue ou não? Não, mas então, e aí? É isso que eu tô falando, assim. Hoje a proteção, assim, a lei, né, protege as mulheres. Se uma mulher falar que foi agredida, né, ou violentada, né, o cara vai ser preso sem ter, assim, falando de forma bem leiga, sua legítima defesa. Depois que vai ser averiguado o que a mulher fala, hoje, no mundo de hoje, é considerado verdade. Não estou né, dizendo que está errado, né, mas eu acho que temos que ter cautela com algumas coisas, né? Sim, na hora de analisar. Eu compreendo o que você me diz, entendo também o seu ponto de vista, mas penso que, Cadu, será que isso daí não foi uma falsa liberdade de fazer tudo? Sabe? Você não acha que a gente foi... É falso isso. Eu dou liberdade para a mulher fazer tudo hoje em dia, certo? A mulher tem o direito de fazer tudo hoje em dia. Mas será que foi realmente dado esse direito para a mulher? Ou será que isso daí foi só uma sobrecarga que a gente está oferecendo para ela? Então, mas você diz que direitos do quê? Que sobrecarga? Um exemplo, que nem você falou, a mulher ela tem muito mais direito. Ela tem o direito de sair pelada, que o corpo é dela, e exigir que ninguém toque no corpo dela, correto? Se um homem ridicularizar ela vai lá, vai denunciar ele. Se ele olhar de uma forma para ela... Não, assim, meu ponto de vista é o seguinte. A vulgarização do corpo feminino, assim, hoje tá... você abre rede social, é bagunçado. Dos dois lados. Primeiro que a mulher que ela não se valoriza como mulher e se expõe de uma forma vulgar, ela atrai olhares de homens imbecis. Né? E os caras que vão mexer. E isso tá errado. Né? As pessoas elas têm direito de fazer o que ela quiser, desde que ela não enche o saco do outro. Quer andar sem roupa na rua? Anda. Só não enche meu saco, é o que eu penso. Mas aí em torno disso, cria-se a sensação... Como que eu vou explicar? Você expõe seu corpo demais, né? Aí vem um cara lá, imbecil, que vai mexer, e tá errado, ele não tem esse direito de fazer isso, e depois pede-se respeito, e merece respeito. Mas eu acho que a vulgarização que tá demais, tá, então, tá muito sexual. Cara, exatamente, mas por que isso tá sendo imposto? Porque quem busca isso? Um homem, você concorda comigo? E a mulher, ela não tem esse... se ela for bonita, você vai paquerar uma mulher pela alma dela? Não, vamos lá. Não, pera. São coisas diferentes. Não. Porque eu tô falando de vulgarização, igual.
né, por exemplo, Mas o que leva à vulgarização? as garotas do job aí, que a gente, né, OnlyFans da vida e tudo mais, que vendem conteúdo adulto, né? Você não acha que isso é vulgarizar o corpo feminino? Sim, mas o que a gente tem? A gente não tem hoje em dia as adolescentes que copiam e que usam as mesmas roupas? Vamos falar, vamos num baile. Hoje em dia não é natural as meninas estarem vestidas dessa mesma forma? Então, mas eu acho que esse natural é errado, cara. Faz mal. Sim. Então, mas aonde vem esse pontinho que é errado? Da necessidade do homem. Quem é que solicita isso? Quem é que vive enchendo? Que você mais... Homem é visual. Não é assim que a gente ouve? Não, sim, não. Homem é visual, mas... Então, e aí a partir do momento, vamos supor, a partir do momento que eu exijo que a minha mulher, eu tô namorando uma pessoa e fala assim, ai amor, vamos fazer uma lipo aí? Ai amor, você vai colocar silicone? Então, mas aí você tá generalizando, né? Não, então, mas esse homem, ele tem o direito... as mulheres, elas acabam criando esse padrão para agradar quem? Mas qual a estatística? De onde vem essa informação agora disso? Porque isso é generalizar. Igual, eu nunca, né, com todas as pessoas que me relacionei, eu nunca, você me conhece, nunca liguei para isso. Tipo, eu sou muito mais interessado na parte intelectual, na conversa. Tá, mas então, vamos supor. Vai generalizar? Comercial. Você vai ver, hoje em dia, um comercial de um suplemento. Tô dando um exemplo. Você vê um comercial de suplemento de uma mulher que tá fora do padrão? Não, mas aí você vê de homem também? Qual que é o homem que aparece lá? Renato Cariani. Não aparece um gordinho lá, careca. Qual que é o padrão de homem que aparece nesses Então, mas aí a gente tá falando de ser humano. Né? Exatamente, mas essa cobrança, que nem eu falei pra você, Cadu, como que você é considerado um homem de sucesso? O que você acha que você será considerado um homem de sucesso? Então, aí são dois pontos. Não tô falando pessoal, sim. Falando pra sociedade, no geral. Pra sociedade, sucesso é você ter bens. Isso. Para o homem, certo? Não, no geral, as pessoas querem bens, né? E ela valoriza aquilo que ela vê. Homem e mulher, né? Você vai valorizar a pessoa de acordo com o que ela tá vestido, usando e dirigindo. Esse é o ponto. Sucesso pra mim é você acordar todo dia e fazer aquilo que tá feliz, você se sentir realizado. Ponto. Mas quem é? Hoje em dia o percentual da população é isso? Então, mas a população hoje, né, falando de Brasil, até na Europa, onde eu andei lá, as pessoas não têm sonhos, cara. Elas estão no automático. Acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Vê porcaria na internet, porque não tem nem conteúdo mais educativo, um conteúdo intelectual que faz a pessoa pensar. Então, se falar de mundo comercial, tá dos dois lados. Você vê um cara gordo, feio, fazendo propaganda de carro, qual que é o cara que aparece lá? Posso te falar? O gordo, ele vai querer, se ele tem poder aquisitivo, se ele criou esse sucesso que a sociedade pede, que é financeiro, você não vai ver ele querendo namorar com uma gorda. Tô mentindo? Tô mentindo, Cadu? Não, tá não, mentindo, a gente tá. Vamos no papo de bar aqui. Não tô. Você não vai querer. Então é exigido pra gente muito mais estética do que pra vocês. Mas aí são pontos também, porque uma mulher namoraria um gordo. Não faça essa pergunta para mim, hein, que você sabe que eu já saí da... Não, se fosse genérico, no mundo de hoje, gordinho rico, gordinho pobre, quem que ela vai escolher? Quem a alma bate, Cadu. Então, aí você tá falando de você. Mas no geral. Exatamente. Entendeu? É isso que eu tô falando. E aí, o que é o TPMM? O TPMM é a gente ir pro agora, Cadu. Todas essas coisas estão interligadas. Não tem como eu separar. Hoje em dia, a maioria das mulheres elas treinam para ter... elas vão primeiro buscar academia por quê? Por estética ou por saúde? A maioria. A maioria é por estética. Então, a gente já tem essa resposta. Se é estética, é um padrão que está embutido na cabeça. Mas um exemplo, eu concordo, que nem você falou, olha, na academia não tem propaganda, vamos montar uma academia, você não vai colocar propaganda de um homem mais gordinho fazendo, diferente. Eu vou colocar esse tipo de imagem, que você já percebeu que eu busco essas imagens mais, que é do dia a dia, que sou eu e você. Não adianta, a gente hoje em dia bombardeado por pessoas que o quê? Que tem um padrão. E ali a gente coloca lá, que é como que o pessoal fala, o povo fitness, né? A galera fitness. Eles publicam muito, concorda comigo? Sim. Só que quantos fitness você conhece do seu redor?
Tirando você. Tô dando exemplo. Não, de pessoas hoje que convivem comigo fitness, no geral, eu conheço bastante, né? Porque eu tô mais ligado ao esporte de competição, né? Então eu conheço muita gente. Mas quando você olha ali dentro da academia, na Ops que você treina, que tá do lado... É que a Ops é mais um lugar para saúde e bem-estar, né? Então as pessoas lá... Mas aí, exatamente, mas por quê? Não tô falando do atleta, eu tô falando da mulher. E a gente fica com a mulherada comendo esse tipo de informação. E é isso que faz elas perderem a conexão com elas. E aí elas tratam o exercício físico como um checklist. E o TPMM é exatamente isso. É buscar a necessidade de cada mulher, buscar ela entender que o movimento é a celebração que o corpo dela pode fazer. Que ela não precisa estar... Se ela treinou lá na academia, amanhã ela vai pedalar com o filho dela, porque ela precisa se divertir com o filho dela, ela está fazendo atividade física. Consegue entender essa relação? Então, a relação do TPMM com o exercício é conscientizar a mulher que movimento é celebração que o corpo dela pode fazer. Esse corpício aqui foi arquitetado para movimentar. Ele não é arquitetado para estar parado. Isso eu acho legal. Né? Qual é o rolê que bagunça tudo? Porque a maioria das mulheres vem por causa da estética. Até essa mulher que tem filhos e que podia pegar lá o final de semana, em vez de sábado para academia treinar, pegar uma bicicleta, alugar e andar de bicicleta com o filho no Parque do Carmo, e aprender a andar de patins, pegar o filho e subir fazer uma trilhazinha pequenininha, estimular, porque além de ser... não consegue ver, porque está consumindo um produto que está ali, que está pedindo o padrão estético. Conseguiu compreender? Sim, estética vende, e isso não vai mudar no mundo. Você já viu, acho que a Nike já fez. A Nike fez um comercial com pessoas obesas. Mas você já viu outras marcas de produtos esportivos ou de veículos que não usam a estética como homem e mulher, como padrão de venda? É porque atrai e vende. Ó, até a Laurinha veio aqui, até falei isso pra ela, e é meu ponto de vista. Até nas Olimpíadas tem essa diferença, e tem esse preconceito e essa divisão, porque o atleta paralímpico ele é deixado de lado. E aí, quando que começa as Paralimpíadas? Depois que os Jogos Olímpicos acabam. E aí você já viu comercial de tênis para atleta paralímpico? Ou produtos para atletas paralímpicos? Seja homem ou mulher. Não tem. Por quê? Então, porque não vende. Exatamente, mas aí tem que haver o quê? Um despertar. Lembra que eu falei que o TPM nasceu da dor e de um despertar? Quem eu vou atrair? Por que eu tô atraindo tantas mulheres? Você viu quantas mulheres eu atendo no Parque Linear? Isso porque eu não faço... Social, isso porque eu não faço propaganda. E aí eu consigo atrair a dona de casa, a mulher que não se enquadra... A gente fala dona de casa, não é só a dona de casa. A mulher que não se enquadra nesse perfil, sabe? Que não vai buscar. E eu me divirto muito mais. Eu atendo mulheres também que têm esse perfil estético. Daí a gente vai pra praia, as meninas não brincam nem de jogar vôlei porque tem medo de balançar as coisas. Não estou falando que está errado, estou falando que a gente está doente. Na sociedade. Isso. Doente, né? Então, às vezes, eu tenho mulheres maravilhosas que você fala assim, meu Deus, se eu fosse linda desse jeito, eu andaria pelada na rua. E você vê que a mulher, ela é aquilo, só quando liga o celular. Tô mentindo, Cadu? Não, tá. Tô mentindo, Cadu. Você sabe que a realidade do rolê é esse. Desligou o celular, é uma autoestima que tá lá embaixo. Então, mas aí que tá. É a busca por validação, cara. Isso faz mal pro ser humano. Instagram, Facebook, as pessoas, elas perdem muito tempo nisso, ganhando... Como que as pessoas... No geral, é o que eu tô observando. A pessoa fica feliz com a autoestima lá em cima quando ela ganha um like. Porra. Você tem que ficar feliz com a autoestima lá em cima. Quando você olha no espelho, você se sente bem. Quando você acorda bem, que você dormiu bem, se alimentou bem. Isso que vai melhorar você, não? Que, consequentemente, você vai atrair. Exatamente. E aí, como é esse despertar? Se a gente está despertando sobre isso, a gente precisa falar mais sobre isso. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Eu sei que o que vai vender é XYZ. Mas eu não vou vender XYZ. Eu quero a verdade nua e crua. Cara, é difícil pra caralho a gente fazer o rolê.
de disciplina. Então a gente tem que ressignificar para ele te dar prazer, para ele te dar tesão, para você falar assim, não, eu quero parar para fazer movimento, porque o negócio me dá aquele prazer de fechar os olhos. E como que foi quando você começou com a terceira idade lá? Assim, porque, não, isso eu acho muito legal, cara. A terceira idade, eu tenho um carinho muito grande pela galera da terceira idade. Eu assim. brinco, eu falo, gente, para todo mundo. Quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu falei foi, eu nunca quero dar aula para terceira idade. Sério? Você Sério? pensava isso? Porque eu sou bruta, Cadu. Essa é verdade. Eu não sou, cara. Já me treinou, eu sei como que é. Sou Cavala. bruta. Eu não sei. Eu fui criada de um jeito muito bruto. Então eu sou bruta. Então eu não vou falar. Eu brinco que eu falo assim. Eu tenho uma amiga que um dia a gente estava passeando no parque, ela falou pra minha filha assim: Yaya, olha lá, a patinha maior e os patinhos menores. Tá vendo? Todos eles estão observando o que a patinha maior, a mãe pata, tá fazendo. Bonitinho, eu já ia falar. Quando o burro fala, o outro burro baixa a orelha. Então eu não tenho um pouco de tato. Tenho melhorado, mas sou muito bruta em algumas questões. Eu tinha medo de lidar com a terceira idade, porque eles têm um tempo diferente, eles são mais delicados, eles são, né? No meu olhar. Hoje em dia, é a melhor turma. Sério? Eu não troco a minha terceira idade para os jovens. Eu não troco. Não troco. A gente treina muito mais intenso. Eu consigo montar um circuito para os meus idosos muito mais intenso para os jovens do que para os jovens. Que legal. Cara. É exatamente isso. A gente está num nível tão de mentiras que os jovens não dão conta. Um treino que eu monto para os idosos não dá conta para fazer os mais jovens. Você pode ver, eu me divirto. Viu o carnaval? Você me viu pulando carnaval com quem? Eu vi, eu achei bem legal. Eu tava pulando carnaval com os idosos. Que na realidade não, porque eles ainda têm esse sentir. Eles foram criados diferente da gente. A gente não sente legal, mais. É muito estímulo. E aí a gente perdeu essa percepção de sentir. Exatamente, até o treino. A gente não sente mais. Cadu, quantas vezes você se arrepia no dia? Ultimamente é muita dor de cabeça. Então, Cadu, você sabe que quando eu comecei na ginástica, nossa, meu sonho era dar aula de ginástica. Achava aquilo o máximo. A gente juntava 3 professores, ficava lá, montando a aula, ensaiando. No dia que a gente ia apresentar a aula, a gente arrepiava do pé à cabeça, porque cada professor tinha montado o que queria, e a aula tinha aquele tesão de sentir. E é exatamente isso que eu tô falando. As pessoas precisam voltar para o treinamento, ressignificando esse treinamento, ficando no aqui e no agora, e sentir esse tesão de treinar, esse negócio que pisca, ó, só de falar arrepia. É legal mesmo. E porque aí a pessoa ela não vai fazer o treino como algo de disciplina ruim. Não é? A gente sabe da importância da disciplina, mas essa é aquela disciplina gostosa. Hoje eu não fui pra academia, mas espera lá, meu amigo, vamos... Ô, fulano, vamos até ali a Barra Funda de bicicleta? Você entendeu? Sim. É um prazer que depois, com o tempo que você vira atleta, não faz falta você treinar? Não, eu não consigo mais, né? Até pelos objetivos que eu tenho aí, você me conhece, eu sempre fui muito ligado no 220, né? Se eu fico sem treinar, eu já fico estressado e tudo mais. Mas você é muito bruta mesmo, né? Que a gente teve várias... Quando a Fabiana me treinou, a gente teve várias tretas lá no estúdio dela, né? Pela brutalidade dela, mais a minha, né? Que era choque de era amor, gente. Ele fala que é choque, mas era amor. Era amor retraído. Mais ou menos isso. Mas eu acho que a terceira idade é muito legal de ver, assim. Quando eu vou correr no parque lá, eu vejo eles caminhando, correndo, tipo, é diferente mesmo, né? E eles conseguem mesmo, de fato, viver o momento do esporte que eles estão fazendo. Hoje, até falando da corrida, que virou um mercado de... Já me dá até tristeza em pensar em corrida. Você vai falar em corrida, eu vou fazer assim, ó. Não tá correndo? Não, eu corro, mas não faço mais parte do rolê da corrida. Que virou modinha. Comércio. Cadu, comércio, tá muito muito triste você ver uma pessoa pagando R$150 para correr e ela não ter coragem de pagar um personal para montar uma planilha de treino. Ela paga por corrida mais ou menos R$150. E aí, na hora que ela precisa de um personal, de um instrutor, para melhorar o empenho, para cuidar de lesão, ela não tem coragem de gastar. Então, eu acho assim que houve uma desvalorização muito grande
pro profissional esse Eu, rolê? né, assim, É motivador? Tem no geral, acho que a profissão do educador físico ela é bem desvalorizada assim, no Brasil. Muito. Ai, desculpa, e não é educador físico, porque a gente não educa o físico, a gente é Isso, profissional de educação física. Olha. Mas, assim, é muito desvalorizado. E aí veio a indústria da corrida, que agora é uma indústria. Meu, pagar 150 é o valor mínimo aí de uma corrida. Eu acho que é porque eu corro mais montanha, né? E a montanha é muito mais cara. Mas mesmo assim, na montanha tá igual. Virou moda, galera não treina, não Só pode, vai. só vai de qualquer jeito, tem lesão. Eu acho que assim, se a pessoa tá começando, quer descobrir o esporte, beleza, vai lá, faz a inscrição, faz a sua caminhada, corre. Mas é que eu não concordo mais em pagar pra correr na rua, porque tá muito caro e você não tem nada. Então, eu não pago mais, né? Não tem nada, eu já te contei cara. a história, porque eu parei de pagar, né? Essa Tava começando meu comércio, chamei o contador, foi fazer aquele relatório anual, me mandou quanto que eu tinha gastado com corrida. Lembra que eu corria? Eu corria de sábado à noite, domingo de manhã. E eu gastei uma fortuna num ano só com corrida. Você sabe o que eu fiz com as minhas medalhas? Coloquei tudo dentro do saco de lixo e joguei fora. Não, isso não eu fiz porque eu fiquei revoltada. Dava pra mim ter comprado os maquinários que eu queria, dava pra mim ter feito muita coisa que eu queria. E correr é um negócio que tá dentro de você. Você corre em qualquer lugar. Sim, então. E treinar. Razão que eu não pago mais pra correr. Exatamente. E aí você percebe que o quê? É um lugar, de novo, é o que você falou, é o tal do like. Então, as pessoas a galera vai correr, daí você olha assim, mas você não tá mudando nada? O que tá acontecendo que você tá correndo? Assim, esse ano provavelmente eu não vou correr nenhuma prova de rua porque eu tenho uma luta, né, no final do ano. Mas o que eu vejo, que eu vi nas últimas corridas que eu fui foi o seguinte. A galerinha faz inscrição só pra ter a foto da corrida, velho. E ainda atrapalha quem tá correndo buscando performance e querendo melhorar. Mas virou indústria, né? E de novo, você sabe o que acontece? De novo, a desconexão consigo mesmo. Eu só faço porque tá na moda, eu só faço porque o outro tá fazendo, eu só faço pra tirar uma foto e falar que eu corri, eu só pra faço... ganhar like, é validação então, mesmo. E isso que triste. Eu sou contra muito isso. Que agora eu tô em outros esportes, mas a corrida é meu segundo esporte favorito. Meu primeiro é a bike, né? Mas tá muito caro. Até as provas de bike também parei de ir porque... Na bike ainda é mais organizado, né? Porque tem premiação, é mais difícil qualquer pessoa ir porque tem que ter o equipamento. Mas o esporte no Brasil virou comércio pra galera ganhar dinheiro, Cadu, e a gente gastar dinheiro. Você me trouxe uma lembrança, voltando no assunto da mulher, que foi muito legal. A Sueli veio pra mim, foi uma aluna. Nossa, ela é bem legal, faz muito tempo que eu não vejo ela. Ela veio pra mim falando assim, eu não vou conseguir correr porque eu tenho dor na lombar. E ela tinha lá, eu falei assim, não, a gente vai correr. Aí eu comecei a montar os circuitos para ela, e marquei logo uma corrida de montanha. Foi em Extrema. Foi Extrema, Caraca, acho que foi. Treinei ela lá escondidinha, dentro da academia, mas com foco para corrida. Ela, com a idade que ela tinha, ela foi. Na primeira corrida dela, ela pegou o quê? Pódio. Pegou pódio, pegou troféu. Essa mulher veio transformada. E aí eu te falo... sem ela perceber, eu treinei ela para corrida. Sem ela perceber, eu coloquei ela ali. E depois eu joguei ela lá e ela se sentiu o quê? Caramba, hoje em dia tá correndo todo dia, tá treinando todo dia. Criou um outro padrão de treinamento. E isso eu te falo. Eu te falei esses dias para você, Cadu, eu adoro trabalhar com os anos iniciais do treinamento. Lembra que eu falei isso pra você? Lembro. Porque eu adoro trabalhar com os anos iniciais. Né? Porque eu consigo fazer isso, essa conscientização de puxar a pessoa para ela mesma. Para ela buscar o treinamento, aquilo que dá prazer para ela. Estimular aquilo que ela vai se sentir melhor. Mas sem a cobrança de ser. Quantos alunos aí? Eu tive alguns alunos que se transformaram em atleta. Nossa, tenho outra aluna também. Se eu ficar lembrando... Tem Ai, não pode ficar lembrando, senão a gente lembra que tá velho. Eu tenho uma aluna também, que ela treinava comigo. Ela, o marido dela, os dois odiavam fazer exercício físico. Hoje em dia ela é um exemplo na corrida.
Marcinha. Ah, A Marcinha também. A Marcinha. Nossa, que lindo. Ela De vez sempre em quando ganha, ela também me manda mensagem. Por quê? É ressignificar. É entender primeiro quem você é, para depois você fazer a sua escolha. É entender como você funciona. E aí, quando eu falo qual é a diferença do homem para a mulher precisa entender como ela funciona. Lá você tá com muito atleta lá, Não. Eu tava com os meninos do futebol, né? Eu tava com os Que eram meninos de do Curitiba, futebol né? e um de judô. É. Ah, tinha de luta lá também, que Tem, legal. é de luta. Aí eu pego muita lesão, né? Até mesmo por causa da. Então, exatamente. Eu pego muito reabilitação de lesão. Essa é a realidade. Até mesmo por causa desse olhar de sentir, de reeducar o movimento, de fortalecer aquilo que está fraco para preparar novamente para voltar. Então eu pego muita lesão. Até mesmo porque é a minha especialidade, né, Cadu? É aquilo que eu gosto de fazer também, que são as patologias, né? Eu lembro que tinha até uma moça que ela ficava lá, acho que era 2 dias na semana, que fazia esse tipo de tratamento. Não fazia lá? Ah, não, era nutrição que ficava lá, né? Era nutrição. Eu acho bem legal essa parte de lapidar atleta. Eu até comecei educação física, mas meu caminho tá mais para outros rumos. Mas eu admiro muito a profissão, mas é desvalorizado no Brasil, cara. É uma pena. É bem difícil. O Brasil é bem difícil. Mas eu posso te falar, é o que eu falei para você, a educação física ela me fez cair no social, que consequentemente veio a política, né? Esse encontro com a política. É o que eu falei, quando a gente fala de política, ainda também tem muito preconceito de como acontece, do que é. E o que eu falei para você, Cadu, eu não olho nada disso. Eu olho aquele meu quadrado. O meu objetivo é o quê? Colocar flores no meu quarteirão. E aí, mas você está sendo egoísta, isso, aquilo. Eu sempre falo, você sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é o Parque Linear. E aí o pessoal pergunta para mim, por que você quer o Parque Linear? A galera pergunta pra mim, porque ninguém dá valor no Parque Linear. Pior que lá, quando eles estrearam aquele parque, a ASIC fez um projeto lá, porque aquela pista lá tem uma plaquinha da ASIC. É do Fran, né? Então, todo mundo fala dele, mas eu não conheço ele. Tem que conhecer. Então, e o que acontece? Porque aquele parque, ele tá na junção da comunidade com o bairro. A comunidade precisa do bairro e o bairro precisa da comunidade. E a gente consegue oferecer vários serviços ali e fazer com que todo mundo faça atividade física num lugar próximo da nossa casa. Sabe? Bem legal, né? Mas falta o quê? Falta organização naquele parque. E eu brinco, eu falo, gente, o pessoal fica brincando comigo, para de olhar para o grão de areia, olha o mundo. E tô eu lá falando do Parque Linear. Gente, eu vejo aquele lugar tendo competição de skate, eu vejo aquele lugar tendo competição de futebol de areia, eu vejo aquele parquinho das crianças mais com uma boa manutenção, eu vejo aquele parque alinhando todo mundo, fazendo atividade para as crianças, trazendo o pessoal da comunidade. Isso eu acho bem legal. Porque é diferente. Quando eu fui, a política, estar ali, a gente acaba trabalhando com a comunidade. A comunidade tem um negócio para ensinar para a gente que a gente está perdendo no bairro. A comunidade, as crianças convivem uma com as outras. Elas brincam, elas estão ali interagindo o tempo inteiro. O bairro, as crianças não saem nem na rua. De celular jogando videogame. Então, existe que cada um pode oferecer um para o outro. Então, a educação física, quando você se torna profissional de educação física, é a única matéria que eu consigo falar de física, de matemática, de história, de inglês, todas as matérias. Só que, infelizmente, a gente foi o quê? A gente foi deixando tudo muito pequenininho. A IA não vai conseguir ficar no nosso lugar. Eu, quando eu te conheci, eu imaginei que você trabalharia mais com atletas, assim, pelo seu perfil, né? De formar e treinar atletas, né? E que loucura, né? Eu gosto de trabalhar com quem tá começando. Literalmente, quem não tem coordenação motora, porque eu fui essa pessoa, né, Cadu? Eu acho que todos nós fomos. Nossa, eu fui, mas não, traz os meus amigos aqui da adolescência, que tudo é meu amigo ainda. Tem amiga que fala assim, eu não acredito quando eu vejo um vídeo seu pulando. Gordinha, usava aquele capacete do aparelho. Puta merda, usei aquela bota corretiva, usei. Não, nem quero ver. Nem quero ver. Então, para pensar, tinha dança, o povo ia para um lado, eu ia para o outro. E tô eu aqui,
Na realidade, eu entrei nesse meio de atividade física buscando esse padrão de estética. Eu me apaixonei, o meu primeiro marido, o pai da EA, eu me apaixonei por ele porque eu achei que interessante esse homem gostar dessa menina feia, gordinha, que tá fora do padrão, ele profissional de educação física, entendeu? E aí me ajudando nesse rolê todo de mudar o meu corpo. Então, eu entrei nesse caminho por causa da minha busca. Então, tudo que eu falo para você da mulher, tudo que eu falo, não tô falando à toa, tô falando por experiência própria. Ah, que legal. Eu gostaria de ver uma foto sua com um Não, capacete. é assustador. É assustador. Mas a parte da educação física de performance me atrai, né? Mas não é o que eu... Assim, eu não seria um bom treinador, eu acredito. Pelo meu perfil, não daria certo. Eu ia ser carrasca, mas... eu sou muito ligado à performance, né? Tanto que agora tô treinando horrores, né? Pro boxe e pra luta que vai acontecer. Mas eu acho legal a parte de performance porque, no meu caso, ela me deu direcionamento e foco, né? E eu consigo descarregar a energia para não surtar em outras áreas, né? Então, se eu não treinasse no ritmo que eu treino, eu acho que eu ficaria um pouquinho mais estressado. Eu acho essa parte legal mesmo, assim. Agora, eu queria acompanhar um treino lá da galera da terceira idade. Eu acho que ia ser interessante. Quero ver você numa aula de circuito com a gente, hein? Ó, quero ver se você aguenta fazer começo, meio e fim, hein? Você aguenta, né? Você aguenta, mas você disfarça que não aguenta para valorizar o meu pessoal também, né? Mas eu tenho dificuldade de coordenação motora, você acredita? O Felipe lá do Matilha, quando eu treinava com ele pegava no meu pé, cara. Então. É uma das coisas que a gente trabalha muito. Então fazer circuito, escada, essas coisas assim, eu sofro. Não é muito minha praia também, não. A praia tá mais... E como tá os objetivos agora para esse ano e quais são? Cara, tem muita coisa acontecendo, né? Muita proposta vindo. Que legal. Mas eu não vou mentir pra você não, Cadu. Eu saí do controle. Sair do controle o que tem pra hoje. É isso que eu tenho um propósito de vida. Meu propósito de vida, todo santo dia, é acordar, olhar pra muitas mulheres e falar assim, você consegue. Vai devagar e consegue. Você consegue falar com amor e com carinho. Vamos aprender a cuidar de você primeiro. E tentar ressignificar o exercício físico, sem ser esse checklist, Entendi, sem ser essa legal. busca de padrão, e sim dessa descoberta, sabe? Do desenvolvimento da própria pessoa, do desenvolvimento do próprio corpo dela, aceitar que esse corpo, ele não é igual ao outro, mas ele carrega as suas histórias. E aí você melhorar ele, eu brinco que eu falo assim, porque quando a gente entende, a gente ressignifica o exercício, a gente entende que ele te dá o poder da magia. Sabe aquelas fadinhas que ele te dá magia. Ele não te dá magia? O treino não te dá magia? Nossa, ele te dá magia de mudar as coisas. O esporte mudou minha vida, né? E você muda. E aí, para pensar uma mulher que tem 1000 afazeres, que cuida de todo mundo, que faz comida, dá banho no neném. Vou falar da minha vida, hein? Eu tava com uma casa com um monte de gente, tinha que dar conta de tudo, de limpar, e eu tava deixando eu pra trás. Porque eu tinha que dar conta de cuidar bem de todo mundo. Só que eu fiquei sobrecarregada, chata, insuportável, e não vi mais prazer na vida. Eu olhava no espelho e não me achava. Eu não me achava, Cadu. E isso é tão ruim. Pode ver que você não estava vendo mais foto minha nas redes sociais. Mas assim, você tem algum objetivo esportivo seu agora, assim, tirando os projetos pra tocar ou tá desencanado? Não, tô desencanada. Eu quero fazer a travessia de Marins de novo, fazer a travessia da Serra da Mantiqueira. Não era montanhista. Então é sobre isso. Eu falo que eu gosto de fazer esses rolês e chegar lá e falar assim, aproveitei o rolê inteiro. Porque se você não tá treinado, o que acontece? A experiência é ruim. Porque você começa a ter câimbra na panturrilha, você começa a ter dor aqui, dor ali. Então, hoje em dia, o meu projeto de vida é esse. Fazer esses tipos de passeios e sentir prazer. Conseguir realmente falar, ai, que delícia, porque meu corpo dá conta de fazer isso. E é isso que eu quero levar para as pessoas. Que elas podem treinar para sentir prazer em fazer as coisas. E até para ter... Eu acho legal a parte de treinar, assim, do treino da terceira idade, porque...
Aí a pessoa lá, o homem, a mulher, né, o senhor, a senhora, ele consegue ir no mercado sem dor, cara. Consegue carregar uma sacola, consegue pegar um peso. Cadu, não é sobre terceira idade, não, Cadu. Eu tô falando de geral, gente de geral. A gente pega adolescente hoje em dia que não sabe subir degrau. Nossa Senhora. Realidade do dia, realidade do dia. Eu fico triste, ó. Sempre quando vem me perguntar, Fá, com quantos anos você começa a atender? Ai, quando vem criança, 13, 14, 15, eu falo assim, aqui não é o melhor lugar. Porque a musculação, ela é burra. Sinto lhe informar, a musculação, ela é burra. Ela te fragmenta. E o esporte, ele não te fragmenta. Então, uma criança, um adolescente, ele precisa ter estímulo do corpo total. Interessante. Esse Porque, Cadu, para pensar. A criança, quando você está jogando, você lida ali com características físicas, certo? Sim. Melhora da aptidão física, mas também raciocínio rápido, tempo de reação, coisas que a gente tem que lidar com a vida. A musculação, ela emburrece. Ela te deixa forte. Mas aqui, ó, você tá fazendo bíceps e pera lá. Fica robotizado, né? Fica robotizado. E para uma criança, ela precisa criar o quê? Um repertório motor. Então, a musculação deixa ela burra. Que legal. Sinto muito lhe informar. E o adulto também deixa a gente burro. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Faz a musculação, vai lá, faz uma dancinha para criar esse molejo, vai nadar para ter noção de tempo e espaço. Aí, ó, a gente estava até comentando sobre o Big Brother, não assisto, tá? Mas as meninas estavam falando lá, quem aguenta os testes de resistência? Putz, sabe, eu gostaria de fazer esses testes. Cara. Então, mas você pode reparar que a galera que a gente põe mais crédito, esse vai arrebentar, esse vai aguentar. Mas a galera que primeiro sai. Mas é que é da musculação, né? Então. Tinha que colocar um atleta de resistência lá. Então, por quê? Coloca lá o Cadu, 24 horas de corrida foi sinal. Exatamente, Cadu. E aí você tem essa experiência, e a gente tem o quê? A fase do quê? A gente tá pregando musculação 24 horas. Eu vou fazer uma travessia agora na Páscoa sozinho. Eu preciso colocar a cabeça em ordem, então vou tirar uns dias aí para fazer isso também. A montanha me salva sempre, né? Ai, que delícia, né, Cadu? Eu falo, foi a minha melhor experiência. Montanha, né? Foi a minha melhor viagem, eu não vou esquecer. Da hora. Foi a de Marins, né? Que é uma das viagens mais... uma das travessias mais difíceis. Mais difíceis, mais técnicas, né? Que legal que você gostou. E eu fiz... E falei, sou foda. E é tão gostoso. É sobre isso. Você tem que ir para o treinamento, indiferente se é para atleta. Exatamente, é levar essa parte para os iniciantes. E aí, colocar ele, experimentar o corpo dele e falar assim, nossa, que diferença. É legal, sobre arrepiar. Cadu, se não arrepiar, não tá valendo a pena. Se não arrepiar, não vale a pena. A gente precisa começar a bater isso na tecla. Acho legal essa visão mesmo, assim. Fabi, a gente tá chegando no final, olha para aquela câmera ali, ó. Eu sou tímida. Sim. Confia. Confia. Deixa um recado pra galera que te segue aí, pra galera que assistiu, que vai assistir. Eu quero deixar aqui o que é o TPMM e qual é a diferença que ele pode fazer nas coisas. Ele é a mudança do olhar. Ele é a mudança da prática esportiva. Entender que seu corpo pode celebrar. E movimento é celebrar a vida. Esse corpo não foi arquitetado para ficar parado. Eu costumo dizer que até a água parada aprodece. Imagine o seu corpo. Então ponha movimento e respeite. Mulheres, não somos iguais aos homens. Não somos, entendeu? Temos que aceitar isso. Temos que entender isso. E entender que a nossa beleza está em sentir. E sentir lá dentro e começar a executar as coisas. E não se apegue às imagens que são impostas para você. Aceite quem você é e melhora. E todo dia acorda sendo uma melhor versão de você. Né? É isso aí. Sobre isso. Sobre isso. Tem... Cara, eu não lembro onde eu li, o que eu vi, mas a mensagem é a seguinte. Aquela luzinha que entra na sua janela quando você acorda, ali é uma chance de você recomeçar e construir seus sonhos. Então não deixe ninguém te criticar, se elogie, porque o seu elogio, o seu autoelogio vai trazer as coisas boas do universo para você, beleza? Tamo junto. Fabi, foi da hora ter você aqui. Obrigada, Cadu. Nem falamos do desafio com o Arimo. Nem briguei com o Cadu, ainda, gente. Né? Caramba, faltou muita coisa pra gente conversar, desafio 40, da galera que a gente conheceu junto, né?
Mas portas estão sempre abertas quando quiser voltar, quiser tocar os projetos, quiser vir divulgar aqui, pode passar que a gente vai se ajeitando aí. Tá convidado a voltar sempre. Arrasou. Beleza? Pra galera que acompanhou, valeu. Quem vai assistir depois também deixa os comentários, se inscreva no canal. Ah, e tem um recadinho pra vocês, né? E pra você. Tem um estúdio lá em Itaquera de fotografia, que é de uma amiga minha, que chama Estúdio Dreams Fotografia. Então, vocês todos do Loboscast e da minha equipe de corrida Wolves, se vocês falarem que assistiu o episódio, né, e pegar o print lá que você está inscrito no canal e segue a página deles, vocês vão ter um desconto especial lá para fazer ensaio de foto, beleza? Nossa, que bacana, Cadu. Já vou até segurar um pouco mais. Porque o TPMM vem com uma versão de tirar foto. Porque muitas vezes a gente não se permite se ver. Então. Porque a gente tem um julgamento antes. Então, fazer uma foto muda todinho o sentido. Então, aí vocês têm um desconto lá no Loboscast. Pode passar para as meninas lá. Vou querer levar ela pro estúdio pra gente fazer um ensaio fotográfico de todo mundo. Vocês têm um desconto lá. Tem um desconto especial para o Loboscast lá. Então, arrasou. Só mandar mensagem para ela. Então é estúdio, eu te mando depois, mas é Estúdio Dreams Fotografia, então todos vocês têm um desconto lá, Loboscast. Eu já posso compartilhar no meu Instagram com as minhas meninas? Pode. Então fechou. Beleza, pessoal? Valeu, até semana que vem. Semana que vem a gente recebe Laércio Alves, vamos falar sobre as novas comunidades, é um episódio mais religioso, e em seguida a gente recebe a psicóloga Ilane Teixeira, a gente vai falar do autocuidado, e vai ser um episódio bem legal também. E essa parte do autocuidado é algo que tá me interessando muito, cara. Tipo, nos últimos meses, assim. Eu tô muito mais interessado pela mente humana do que pelo corpo, recentemente. Mas o exercício é isso. Cadu, o objetivo, o propósito é esse. Convidar as pessoas para fazer exercício e se conectar com elas mesmas. Vai ser arrepio. Autocuidado tem a ver com arrepio. Vai ser um episódio bem legal com a Elaine também. Legal. Beleza, pessoal? Valeu. Até semana que vem, Fabi. Valeu. Tamo junto. Arrasamos, 10 anos de amizade. Quando ela me conheceu, eu nem tinha cabelo branco ainda. Não é, Cadu? Você era bem pequenininho também, né? Agora tá grandinho, grandinho. Vou crescer mais, hein? Vou lutar em agosto, vou ficar mais forte. Talvez não tão bonito, porque a cara vai ficar toda arrebentada. Valeu, pessoal. Tamo junto.